Quem tava achando que essa DG ia ser uma DG genérica, que o Zorro acabou entrando, deve ter se surpreendido ao ver que o Igris já tava lá dentro e pior, saiu no X1 contra o filho do Sung na sua forma completamente despertada. E aí galera, beleza, que fala o Art, galera. Antes do vídeo começar, apenas dando aquela relembrada que esse vídeo vou conter spoilers caso você ainda não acompanhe nem a novel nem a webtoon. Então se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. E pra já começar falando do que rolou dentro do capítulo passado, a gente viu que o Zorro tinha acabado de entrar dentro do ensino médio e pra completar, ele tava conhecendo boa parte da galera. Em especial, tinham duas pessoas também que pareciam que iam ser os maus elementos dentro dessa escola, já que ambos tinham o histórico de sempre brigar. E nisso a gente vê que um deles acaba defendendo o Zorro, o que fez com que isso rendesse uma briga atrás da escola, mas a gente viu logo depois que tudo isso era um plano do Zorro pra poder acabar com esse cara de uma vez por todas, desse modo espancando todos eles, espalhando que o cara que acabou apanhando na verdade foi quem atacou, até que logo depois que as aulas acabam e a gente vê que o Zorro caiu no sono, tudo pendia pra que o filho do Sung fosse pra casa, só que o que ele não esperava era que um portal ia se abrir dentro da escola, mais especificamente dentro da sala de aula, onde ele estava fazendo com que na hora que ele entrasse dentro do portal, ele visse que tinham várias armas, além de corredores bem parecidos com o que o Sung utilizou na primeira luta dele contra o Igris. Desse modo, a gente já encerrando esse capítulo 193 de Solo Leveling. Dando continuidade dentro do 194, a gente vê que depois que o Zorro já tinha se preparado e colocado as manoplas, é aí que ele começa a explorar todo aquele local, vendo que tinham várias armaduras em forma de estátua dentro de um corredor, fazendo com que ele até gritasse ou chamasse por pessoas para saber se tinha alguém ali. E é aí que a gente já viu ele pensando se aquilo não seria uma espécie de porão de castelo, até que não leva nem 5 segundos para que uma dessas estátuas de cavaleiros tentasse atacar o cara por trás, fazendo com que naquele momento ele só conseguisse escapar por reflexo ao se proteger com as manoplas, e até ficando surpreso pelo fato das manoplas terem aguentado aquele ataque, além de ele ter tido força para lidar com tudo aquilo. E nisso a gente já vê que ele acaba contra-atacando facilmente aquela estátua, desferindo vários golpes como se não fosse nada demais e acabando com aquilo de uma vez por todas. Só que o que ele não esperava provavelmente era que no mesmo momento que tinha aparecido para ele que ele tinha subido de nível, é aí que essa estátua acaba se remontando, e é aí que ele percebe que essas coisas podiam ser um perigo, fazendo ele até olhar para trás, já que ele tinha se tocado que existiam várias dessas coisas atrás dele e provavelmente elas estariam animadas de mesma forma que essa estátua que atacou ele. E ao olhar para trás e perceber que tinham várias estátuas atrás dele e ele estava encurralado naquele momento, é aí que a gente percebe que ele começa a atacar e bota a cabeça para funcionar, se esquivando de todos os movimentos de ataque que todas essas criaturas, ou no caso essas estátuas, podiam fazer. E nisso a gente vê que durante todo esse combate ele consegue subir de nível em meio a todo esse caos, só que enquanto ele estava completamente esgotado por ter lidado com todas essas criaturas no processo, ainda assim elas continuavam vindo pra cima dele e ele sem problema nenhum já parte pra cima de todos eles novamente, espancando todos eles como se fossem praticamente latinhas, ou no caso metais extremamente vagabundos. E por causa disso, depois de espancar todos eles, é aí que ele percebe e fica orgulhoso de saber que ele estava conseguindo subir de nível, percebendo que tudo aquilo realmente parecia com um jogo. E ao se tocar disso, foi aí que ele percebeu que mesmo essa galera estando em grupo e ele estando com um nível bem maior que o dele, ainda assim ele não estava tendo dificuldades dentro do combate, o que pra ele não fazia sentido nenhum naquele momento. Só que como ele já sentia a aura dele emanando do corpo, ele podia perceber que talvez fosse por causa disso, fazendo com que ele também visse todos os pontos que ele tinha naquele momento, como por exemplo agilidade, força, sentidos, vitalidade e inteligência, que basicamente estava tudo no 28 mais 40. E quando ele olha isso, é aí que ele fica mais motivado ainda para querer ficar mais forte, aonde a gente vê que ele finalmente tinha chegado no salão do boss naquele momento, e com certeza os caras ficaram 100% empenhados em fazer parecer com a mesma quest que o Sung teve que enfrentar na época que o Igris foi colocado novamente dentro de um corpo para poder sair no X1 e não explodiu o Prota naquele momento. Só que com um diferencial nessa situação, já que quando o Zorro abre aquela porta e percebe que tinha alguém ali sentado que dessa vez não estava com vergonha de estar sentado no trono por achar que aquilo seria um insulto ao seu rei, é aí que a gente vê que o Igris já estava pronto pro fight, enquanto o Zorro já estava se perguntando se esse seria o boy e se ele seria provavelmente a única coisa que ele teria que enfrentar nesse momento, além de que o filho do Sung já tinha percebido o quão forte o Igris estava
naquele momento. Só que eu tô curioso porque eu queria saber se o Igris tá nerfado nesse momento da mesma vez que ele, igual da mesma vez que ele enfrentou o Sung pela primeira vez, ou então se ele tá com os poderes completos nesse momento. Bom, por um segundo a gente até pensa que talvez ele tivesse com o poder nerfado, já que talvez o Sung optasse pela mesma forma que o Arquiteto e o Washburn ousaram fazer pra treinar ele, evoluindo o Sorrow aos poucos, ou pelo menos era o que a gente pensava, né, galera? Porque na hora que o Igris pega a espada dele e já se levanta empunhando ela pra poder atacar, logo de cara o Sorrow mal entra e guarda e o Igris já tá colado nele, cortando o filho do Prota sem que ele percebesse, bem diante dos olhos dele. E nessa hora é bem incrível, galera, porque a gente vê que com um leve balançado da espada do Igris, ele leva tudo pelos ares nesse momento, o que fez com que muita gente tivesse pensado que talvez o Sorrow fosse de arrastar pra cima. Bom, se não fosse pelo fato da gente ter visto que no frame seguinte ele já tava de volta ao início da DG, fazendo com que ele reparasse que ele ainda tava vivo, ele tava no lugar onde ele começou, só que tinha um diferencial, porque ele pensou que ele tinha morrido algum tempo atrás, mas ele agora tinha notado que, diferente da primeira vez, há uma chama que tava na tocha daquele local tinha se apagado, sendo que existiam 3 tochas, então provavelmente na mente dele ele tinha pensado que isso não era coincidência e talvez isso pudesse significar que de alguma forma ele ia perder de algum jeito, e era por isso que agora ele precisava trocar de arma, desse modo se equipando completamente com as manoplas da mesma forma que ele fez da primeira vez, só que novamente foi em vão e a gente viu que ele voltou ao início, e por isso ele agora percebeu que ele precisava ser mais cauteloso, já que o boss dessa DG era extremamente poderoso, e isso fez ele até achar que era certamente um roubo, um cara naquele nível existir, e por causa disso a gente vê que rola um sentimento de raiva e frustração por não conseguir finalizar essa DG, até que logo depois que ele chega na sala de armas, é aí que ele vê uma espada bem parecida com o que seria a espada do boss, e é aí que ele percebe também que talvez essa espada fosse uma réplica da que o boss estava usando, fazendo com que por isso ele acabasse se equipando totalmente, utilizando várias armas que tinham ali para poder conseguir upar o máximo que ele pudesse para poder enfrentar o Igris da próxima vez. Ao tentar ser mais cauteloso, é aí que a gente vê ele voltando para aquele momento onde ele tinha que enfrentar todos aqueles bots em versão de estátua, fazendo com que o Sorrow percebesse que na hora que ele encontrou com ele tinha achado basicamente uma chance de ele conseguir derrotar o boss, já que se eles conseguem regenerar infinitamente, era uma chance em 1 milhão de ele conseguir ficar mais forte, precisar passar pelo boss toda vez. E é nisso que a gente já vê ele estraçalhando todos esses bots em forma de estátua sem nenhum problema, até que a gente vê ele batendo em vários cavaleiros, dando um murro em arqueiros ao utilizar a sua nova velocidade, e nisso a gente vê que ele tinha alcançado o nível necessário para ser um jogador, e por causa disso a gente foi ver que logo depois uma missão tinha sido criada para ele, que no caso seria a mesma missão que o Sung recebeu, só que com alguns diferenciais, já que a gente viu que dentro dessa missão ele acabaria tendo que lutar com várias estátuas em forma de bot para poder ganhar um título e conseguir se superar, e nisso a gente já vê que logo depois todos os bots começam a sair de dentro das áreas de portal, fazendo com que o Sorrow fizesse meio que uma cara de psicopata, falando que ele estava em uma situação complicada justamente pelo fato de ele não ter relógio para poder cronometrar quanto tempo ele iria perder ali, mas agora estava começando a dar tudo certo. Desse modo a gente já encerrando esse capítulo 194 de Solo Leveling. Então galera, o que vocês acharam? Eu tô curioso porque a gente não sabe se o Sorrow, depois que ele terminar toda essa DG, vai para novos treinamentos, ou então se tudo isso vai ser tratado como um tipo de sonho, como foi agora quando a gente viu ele enfrentando o Igris toda vez que ele perdia esse combate. Fora que agora na novel de Solo Leveling Ragnarok a gente vai estar vendo que o Sorrow vai despertar todos os seus poderes mais pra frente após a chegada do Barrow, então isso deixa a gente um pouco confuso, principalmente para quem tá lendo a novel. E galera, se vocês quiserem dar uma olhada, eu tô trazendo um vídeo de Solo Leveling Ragnarok que eu recentemente postei no canal, e se vocês quiserem acompanhar tudo isso quando chegar dentro da Webtoon, vocês têm que estar inscritos no canal, deixar o like, compartilhar pra geral que não conhece ou não dê uma olhadinha, além de não esquecer de ativar o sininho para não perder as notificações. Fora que vocês fazendo isso, vocês contribuem para que a gente chegue em outras pessoas que não conhecem a obra. E não vai embora não, porque aqui embaixo ou no card final eu vou estar deixando o vídeo de Solo Leveling Ragnarok que eu postei nessa terça. E por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui.